Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui mais uma vez começar a falar sobre o concurso público da Guarda Civil Municipal, né? E a ideia de hoje é trabalhar com vocês como que vocês vão estudar o conteúdo de informática que muito provavelmente vai estar presente aí no seu edital. E o nosso plano de estudos basicamente ele consiste em pegar as provas que a IDECAN já aplicou para a Guarda Civil Municipal e utilizá-las como base para a gente montar a nossa estratégia de estudos. E a estratégia que eu estou passando aqui para vocês se prepararem para a Guarda Civil Municipal, é uma estratégia muito parecida com a estratégia que eu utilizo para estudar para a PRF e a metodologia que eu utilizei para me preparar para a Polícia Civil. Então, assim, eu acredito de verdade que possa ser uma metodologia para você que não sabe nem para onde vai, o mundo dos concursos públicos, para você que está partindo do zero, iniciar aí a tua jornada com muito mais informações do que eu tive na época que eu iniciei. E antes da gente falar aqui sobre o conteúdo de informática, eu preciso retomar uma breve teoria com vocês a respeito de algumas informações que são extremamente importantes que você leva em consideração na hora de planejar os seus estudos, principalmente se você é um concurseiro de primeira viagem. Então é importante vocês saberem que quando a gente vai estudar para concursos públicos, a gente tem que ter ciência de que existem dois momentos e esses momentos são muito importantes e eles refletem muito na forma como a gente vai estudar. Existe o momento pré-edital e o momento pós-edital. O momento pós-edital é o que a gente costuma chamar de edital aberto e o momento pré-edital é a fase que nós estamos atualmente no concurso da polícia, da Guarda Civil Municipal aqui de Porto Velho. Então, a fase da Guarda Civil Municipal, ela já ultrapassou esse momento dos boatos, ela já foi autorizada e a banca que vai organizar esse concurso, a banca, quando eu falo a banca, é a empresa que vai aplicar a prova, para quem não sabe. A banca ela já foi anunciada, ou seja, ela já foi contratada, então a gente está nessa fase aqui, ó. Então, o pré-edital é composto de três fases: fase de boatos, autorização e contratação. Notem que a gente já está no estágio avançado no momento aqui do pré-edital. Então, essa informação você precisa levar em consideração porque o tempo já não está mais a seu favor se você está pensando nessa prova a nível de conseguir realmente passar e ser nomeado. E a banca que foi contratada, a IDECAN, ela precisa publicar um documento que contém as regras do jogo. Esse documento se chama edital. E a partir do momento que o edital é publicado, nele vai estar contido todas as matérias que você vai precisar estudar e essas matérias são justamente essas que eu estou tentando prever aqui com vocês com base nos últimos concursos. O edital ele é a regra do jogo, né? Então, a partir do momento que ele é publicado, você vai saber quando que vai ocorrer a prova. Geralmente, a prova acontece, em média, uns 3 meses depois da publicação do edital. Então, esses 3 meses que antecedem a prova, a partir da publicação, é o momento que você vai correr contra o tempo de fato. É um tudo ou nada, certo? Então, ali que você vai fazer revisões mirabolantes, fazer aquele estudo tóxico, né? Que é um estudo que você vai dentro à noite, virar a noite estudando, tomando café energético, virando bicho mesmo. Mas a gente ainda tem uma certa margem de conforto para construir algumas bases e aproveitar isso de forma extremamente estratégica para que você consiga alcançar alguns pontos. Então, como a gente está aqui no momento pré-edital, a gente ainda pode se dar o luxo de formar a base em algumas matérias. Então, você tem chance de ser aprovado se você começar a estudar agora nesse momento. A matéria de informática, para quem nunca teve contato com essa disciplina, pode aparentar ser um bicho de 7 cabeças. Mas ela só vai ser se você não estudar. E a Guarda Civil Municipal de outros municípios, inclusive, elas atuam no meio digital. Então, eu acredito de verdade que não tem como essa prova aqui da Guarda Civil de Porto Velho vir sem um assunto de informática, e se vier sem, eu imagino que vai ser uma aberração mesmo, considerando o histórico de provas que vem sendo aplicado aí no país. E para você saber exatamente o que você já tem que começar a estudar, eu trouxe aqui a análise dos últimos editais que a IDECAN publicou. O edital de informática da banca IDECAN, ele pode parecer assustador num primeiro momento para quem nunca viu a matéria, porque são muitos termos novos, algumas coisas que não estão no seu dia a dia, mas a minha missão aqui com vocês é mostrar o caminho das pedras nesse mar de conteúdos. O edital, ele só joga os assuntos ali. Ou seja, o edital ele não traz uma sequência lógica de estudos, ele traz vários assuntos ali. Alguns têm uma sequência lógica ali que obedece um certo rigor, geralmente no campo do direito ele segue uma sequência lógica. Mas esse assunto aqui de informática, se você nunca teve contato com a matéria, eu aconselho que você siga exatamente o que eu vou passar aqui para você e eu vou explicar o porquê. Eu preciso que você tire print dessa tabela para ela guiar os seus estudos. Esses tópicos são os tópicos que você vai procurar tanto no seu material de cursinho que você já tiver ou procurar pela internet. Porque são conteúdos pequenos, são conteúdos que o seu primeiro contato com a teoria desses assuntos, eu te garanto que é suficiente para você massificar aquele conhecimento e conseguir lidar com questões de prova. Eu me considero uma pessoa mediana no quesito de estudos, né? E eu tenho muita dificuldade para aprender as matérias, eu preciso ler, reler, assistir vídeo aula, fazer anotação, tudo isso para conseguir fixar um conteúdo. Mas, por exemplo, quando eu terminei de estudar o tópico aqui de internet,
entendendo a abordagem sobre intranet, extranet, protocolo, enfim. Quando eu terminei de estudar esse conteúdo, eu levei cerca de 3 horas para terminar tudo sobre ele, tudo mesmo que envolve esse tópico. E a partir do momento que eu terminei, eu passei a acertar muitas questões sobre esse tema. Então, ele tem um bom custo-benefício de você estudar essas matérias, porque você consegue ter uma absorção assim de primeira. E esses assuntos aqui que eu trouxe para vocês, eles não estão aqui por um acaso. Você precisa estudar eles nessa ordem, porque eles têm aqui um certo grau de relevância nas cobranças de provas. Ou seja, esses tópicos eles costumam estar presentes quando vem a prova. Então, assim, compensa muito mais você garantir as questões que tratam sobre esses temas aqui, porque esses temas, eu já adianto para vocês, são temas fáceis, do que você gastar sua energia toda tentando aprender planilha e editores de texto, tentando decorar os atalhos, tentando decorar as funções. Porque se você perdeu tempo com aquela matéria, você deixa de aprender esses pontos aqui, que são pontos de graça no dia da sua prova. Então eu acredito que eu tenha sido claro no sentido de que você precisa dominar esse conteúdo que eu expus aqui para vocês antes do edital, porque é um conteúdo que a IDECAM, a banca que vai organizar a sua prova, ela vem cobrando. Então domine esse conteúdo aqui antes do edital. E se der tempo, e lá perto da prova, aí sim você vai para os conteúdos remanescentes, que no caso aqui são editores de texto e planilhas eletrônicas. Esse assunto ele é muito amplo e vai consumir um tempo precioso, então deixa para estudar ele só se der tempo mesmo. E assim, a proposta, em tese, para eu trazer conteúdo sobre informática para vocês, a ordem de estudos, era para ser até aqui. Mas eu parei para analisar a prova, a última prova que a IDECAM aplicou em 2025 para a Guarda Civil Municipal, e a IDECAM, na prova do município de Patos, para a Guarda Civil Municipal, ela trouxe 5 questões de informática. E 10 é 5, 2 questões caíram, uma sobre planilha, outra sobre editores de texto. E as outras 3, elas versaram exatamente sobre os pontos que eu falei para vocês continuarem estudando aqui. Então, numa relação custo-benefício, compensa mais você dominar aquele assunto que eu falei que é prioritário, porque daí das 5 questões você garantiria 3 e 2 você deixava ali para chutar. Entendeu? Ou estudar mesmo caso desse tempo, né? Mas é mais interessante você garantir essas 3 do que garantir só 2, certo? Então, as questões que caíram daqueles 3 tópicos, dos outros tópicos que não sejam planilha nem editores de texto, essas 3 questões foram muito fáceis, certo? Então, compensa muito você estudar aqueles pontos que eu classifiquei ali como prioritários. E eu vou mostrar aqui de forma rápida para vocês a questão e o tópico que eu falei para vocês estudarem. Vou tentar ser breve aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo. Então, ó, vocês vão pausar o vídeo aqui e ler a questão. Essa questão está relacionada com esse tópico aqui, ó, de hardware. Ele vai perguntar aqui sobre armazenamento, memórias e periféricos. Então essa questão aqui é uma questão considerada extremamente fácil. Então se você não conhece essa matéria, compensava muito você ter estudado esse tema, porque é um tema pequeno e você ia garantir uma questão fácil. Agora veja bem, a questão 17 dessa prova, ela cobrou sobre Microsoft Word. E em nenhum momento aqui no edital, ela trouxe que seria cobrado esse programa. E aqui ele já deixou mais genérico, né? Mas da mesma forma, foi um assunto sobre planilhas eletrônicas que ele cobrou, então a gente teve 5 questões em que 2 foi uma sobre editor de texto e outra sobre planilha eletrônica. São assuntos que caíram? Eles caíram. Mas as outras 3 questões, como eu já mostrei para você, a primeira cobrou sobre memória. Essa segunda aqui, ela já cobrou sobre rede social, certo? E essa terceira aqui, ela já cobrou sobre segurança da informação. Então são pontos que vale muito a pena você estudar eles, dominar eles para aí sim partir para aqueles outros conteúdos. E só para terminar, eu trago aqui para vocês 2 indicações de professores. A segunda indicação, que é o Romilton Júnior aqui, eu trouxe ele porque ele é um professor que gravou o conteúdo especificamente para a banca de forma gratuita e disponibilizou no YouTube. Então se você pesquisar lá Romilton Júnior e IDECAM, ele já tem um curso pré-gravado lá, e tem um feedback muito bom da galera lá, o pessoal fala que foi suficiente para responder algumas questões, e ele é uma proposta para você iniciar já no 0800. Esse professor aqui, ó, que é o professor Rani Ellison Passos, vocês vão pesquisar ele por Rani Passos, ele é um professor pago. Você tem que pagar para assistir o curso dele. Mas ele tem algumas aulas disponíveis no YouTube. E você assiste as aulas dele que tem disponível no YouTube para você ver como é que é a didática dele. A grande maioria dos amigos que eu tenho e indico o professor Rani Ellison Passos, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a matéria de informática, eles dão um feedback muito bom, porque realmente é um cara que tem ali uma didática interessante, amigável, ele traz o conteúdo, ele tem um jeito de transmitir o conhecimento de uma forma mais amigável. Então, minhas indicações de professores isolados são esses 2 aqui. Um para você já começar a estudar, mesmo se você estiver liso, não espere a melhor oportunidade, o importante é que você já comece a estudar
o quanto antes. E isso enquanto você não tem grana para comprar um curso mesmo, ou até mesmo se você se identificar com esse professor, se for interessante para você a ponto de você acertar as questões, se mantenha com ele. É de graça, né? E é um conteúdo muito rico. E aqui eu finalizo o nosso vídeo, né? Aí eu vou deixar essas matérias aqui para outros vídeos, para realizar essa abordagem com vocês. Mas vamos lá. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisava passar para vocês toda a metodologia que eu utilizo para elaborar os meus planos de estudos. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, ainda mais você, caso seja um tripulante de primeira viagem. Esses assuntos aqui são extremamente ricos. E se esses assuntos estão sendo interessantes para você, se realmente estão te ajudando, só deixa um feedback aqui, porque dá um certo trabalho para elaborar esse conteúdo. E se for do interesse de vocês, continue aqui pelo canal, que eu ainda vou trazer minhas análises sobre sugestões de estudos das matérias de cunho jurídico. Valeu!